Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. Nós passaremos os próximos episódios falando das leis morais. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, está descrito, exatamente toda a explicação dessas leis morais que, em capítulos separados, explicam como que se dá essa lei natural da vida, a lei da verdadeira vida. Então, hoje nós vamos começar falando da primeira lei moral, que você também vai encontrar descrita, de uma maneira muito mais enriquecida, naturalmente, no Livro dos Espíritos, terceira parte, ok? Como nós estamos aqui falando de 10 leis, então nós iremos estender aí o mês seguinte também, Nós não iremos concluir todas as leis morais dentro desse mês. No início, nos primeiros episódios do programa Explorando o Espiritismo, nós tivemos um episódio que falava das leis morais, em um único episódio, de uma maneira resumida, bem resumida. Então agora a ideia é que a gente entre em cada uma delas e explore cada uma delas, o que eu acho muito bacana, porque são exatamente as orientações que falam do nosso dia a dia, da nossa vida, nossa forma de lidar com o mundo, com a gente, por que as coisas acontecem, como isso tudo se dá e o que tudo significa, ok? Então, começando com a primeira lei, a lei de adoração, Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começa a trabalhar a reflexão sobre o que é a adoração, porque nós compreendemos a adoração como sendo uma atitude de respeito à vida. Por que a vida? Porque Deus é que nos dá a vida. De nada adianta eu me ajoelhar agora no chão, elevar meus olhos ao céu e dizer a Deus palavras de amor e de louvor, se ao encerrar esse diálogo com o divino, eu vou para a vida e aplico nela o desrespeito com o próximo, a revolta com a minha existência, a revolta com as ocorrências da vida. Quer dizer, se Deus é quem nos dá a vida, estragar isso é de um desrespeito com esse Criador, então eu não posso dizer que eu adoro a Deus. Entende? Então, o Espiritismo nos ensina sobre a responsabilidade que temos no relacionamento com Deus, através da coerência. E onde a gente encontra coerência? Nas atitudes. Se as minhas atitudes demonstram a Deus o meu respeito pela sua grandeza, pela sua criação, aí é onde eu realmente estou adorando a Deus, Porque levar a Deus um louvor é justamente demonstrar a Ele que eu reconheço a sua grandeza,
que eu reconheço a minha ignorância e a minha impotência diante da minha ignorância e diante da perfeição divina, que é inalcançável por todos nós. Embora, sim, estejamos todos caminhando para um modelo de perfeição que nos foi apresentado através de Jesus, a perfeição da criatura de Deus, né? Aquele que Deus criou, não é a soberania divina, porque só há um Deus, né? Então, como a lei de Deus é pautada no amor, para Ele há muito mais coerência nas minhas atitudes benevolentes, em cumprimento, em respeito, em colaboração à lei de amor, do que eu estar no mundo, na vida, destruindo e desequilibrando as pessoas, mas eu paro um minutinho para me ajoelhar e dizer a Ele que eu o adoro. Entende a incoerência? Adorar a Deus é respeitá-lo. E respeitar essa divindade significa amar o próximo. Só que Deus nos fez na ignorância. Para conquistarmos essa evolução, a capacidade de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então, também seria ingênuo acharmos que vamos hoje conseguir amar ao próximo como a nós mesmos. Então, poxa, eu vou ter que esperar ser perfeito para poder, então, dizer que eu adoro a Deus? Não, é uma questão proporcional às nossas capacidades. Uma das leis que nós vamos falar, por exemplo, é a lei de liberdade. Nós vamos falar daqui a alguns episódios, que nos ensina que quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, né? Então, o que Deus enxerga de coerência é que eu esteja empregando nos meus atos o que eu tenho de capacidade de praticar. Então, o amor efetivo, integrado à lei, é uma conquista. Nós vamos aprendendo a amar aos poucos. A sua forma de amar não é a minha forma de amar, porque estamos vivendo estradas diferentes. Você já aprendeu algumas coisas que eu não. Eu já aprendi algumas coisas que você não. E tá tudo bem, faz parte do progresso. Mas eu estou pondo em prática a minha real capacidade de amar? Ou eu estou me enganando, fugindo das minhas responsabilidades, porque uma vez na semana eu paro e tenho um ato de adoração a Deus? Porque uma vez no ano eu paro e faço doações no Natal? Porque eu reúno a família no Dia das Mães, no Dia dos Pais? A adoração é um testemunho contínuo e diário, através das nossas atitudes. A lei de adoração nos chama para a responsabilidade dos nossos atos uns com os outros e diante dos desafios da vida. Então, o questionamento que fica é: será que eu venho no meu dia a dia adorando a Deus? Será que eu venho tentando exercitar a compreensão sobre o próximo, o respeito pelo próximo? Eu, como um líder que tem autonomia
Tem poder de decisão? Estou utilizando desse recurso em benefício das criaturas de Deus? Eu estou utilizando dos talentos que Deus me deu, sejam eles intelectuais, mecânicos, para favorecer as criaturas de Deus? O chamado é para que a gente se avalie, não para um julgamento profundo, uma construção de culpa, de punição, não. Para que a gente se avalie justamente conhecendo quais são as nossas capacidades de colaborar, de agir em benevolência, porque a lei de Deus é o amor. Adorar a Deus é utilizar os melhores recursos que eu tenho. São diferentes dos seus. Então, cabe a mim utilizar os melhores recursos que eu tenho para pôr em prática a lei de Deus, através do amor, da benevolência, da caridade. Semana que vem, então, a gente continua falando das leis morais. Até lá!